O Mínimo sobre o Foro de São Paulo, de Paulo Henrique Araújo, foi lançado em 2022 e conta com 234 páginas. Esse livro resume a história de crescimento, declínio e ressurgimento dessa organização política cuja existência foi ignorada pela imprensa tradicional durante muitos anos, mas que foi reconhecida e denunciada desde os seus primórdios por alguns estudiosos, sendo o mais influente deles o filósofo Olavo de Carvalho. Porém, a partir do momento que passou a ser inviável negar a existência dessa organização, a sua influência é que passou a ser diminuída. Consequentemente, passou a ser comum pessoas que denunciavam essa organização serem tratadas como teóricos de conspiração, lunáticos, extremistas, etc. O livro explica as diferenças das metodologias entre um partido democrático comum e um partido de causas revolucionárias como os que formam o Foro de São Paulo. Os partidos democráticos trabalham com visão de curto prazo, respeitando os prazos de mandatos dos políticos eleitos, assim como os partidos revolucionários. Porém, esses últimos têm uma estratégia também a longo prazo, que visa acima de tudo a subversão de políticas públicas, da sociedade e da cultura como um todo. Costumam se dividir entre várias correntes, dando assim a ilusão ao eleitor de que são concorrentes, mas no fim são todos vertentes da mesma causa revolucionária. Uma característica enraizada nesses partidos revolucionários é a tática de uso da desinformação para conquistar o poder, que uma vez esteja nas mãos deles, será utilizado para a conquista de seus verdadeiros objetivos, que certamente foram escondidos do público, visto que seriam prontamente rejeitados caso fossem divulgados. O livro conta detalhes do nascimento do Foro de São Paulo em 1990, em uma fase de declínio do poder e da influência da União Soviética. Entre as maiores lideranças, estavam o ditador cubano Fidel Castro, e o líder do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva. Estava estabelecido que essa organização trataria de coordenar as ações da esquerda latino-americana. A seguir, o livro indica que em meio à ascensão da influência do Foro, também foram fortalecidas as organizações de narcotráfico na América Latina. Principalmente Fidel Castro e sua colaboração com Pablo Escobar. As Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, e o Cartel dos Sóis na Venezuela, que já contava com um presidente eleito com auxílio do Foro de São Paulo, o militar Hugo Chávez. Após relatar sobre os métodos de cooperação entre os governos alinhados ao Foro, principalmente através de corrupção e uso da máquina estatal, o livro passa a tratar do declínio de poder do Foro de São Paulo, cujo auge foi em meados de 2011, quando, nas Américas do Sul e Central, 14 países eram governados por membros do Foro. O primeiro país a vivenciar crises econômicas dramáticas foi a Venezuela, cujo povo passou a sofrer com inflação galopante e escassez de suprimentos básicos. Logo depois vieram as crises dos gigantes Brasil e Argentina. Além dessas crises, o livro conta que outros países estavam formando governos não alinhados ao Foro, indicando o que parecia ser uma derrocada daquilo que era o poder dessa organização. Na Venezuela, porém, o presidente Nicolás Maduro evitou a queda do seu governo, principalmente utilizando de práticas que retiraram a oposição das eleições, sendo auxiliado pelo poder judiciário do país, alinhado ao seu governo. O livro conta que apesar da diminuição da influência do Foro de São Paulo, seus métodos e apoios ainda existiam. Métodos esses sendo mais notoriamente mobilização e desestabilização social no Peru, Equador e Chile. E também ativismo judicial, como aconteceu na Bolívia, com a perseguição à ex-presidente Jeanine Áñez, e no Brasil, com o ex-presidente Lula sendo libertado da prisão por decisão dos ministros do STF, que em sua maioria foram indicados pelos governos do PT. Assim, segundo o livro, o Foro de São Paulo passou a recuperar o terreno perdido nos anos anteriores. Porém, o Foro de São Paulo teria poucas chances de se manter tão poderoso apenas com suas próprias pernas. O livro conta como e de onde vem todo o apoio internacional necessário para o fortalecimento da organização. Na conclusão do livro, o autor relata o contexto no qual o Foro de São Paulo passou a ser uma extensão da União Soviética, e quais foram seus maiores líderes, assim como indica quem é a cabeça da serpente dessa organização, e por que é tão difícil derrotá-la. Obrigado por assistir. Até a próxima resenha, que será do livro Esquerda Caviar, de Rodrigo Constantino.